Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio, dando sequência no que estávamos falando sobre relações métricas. O que a gente vai conversar hoje? Nas relações métricas do quadrado. Perceba que o desenho que eu coloquei aqui, eu tenho o quê? Um quadrado e fora dele uma circunferência e dentro dele uma circunferência. Então a gente vai começar por essa discussão aqui. O que acontece? A circunferência que está fora, nós falamos que ela é a circunferência circunscrita ao quadrado. Tudo bem? A circunferência que está dentro é a circunferência inscrita ao quadrado. O que acontece ali? Eu vou marcar dois elementos e é a partir deles que a gente vai começar. Perceba o seguinte, esse ponto central aqui, onde eu designei aqui, esse ponto central, vou chamar de ponto O. Quem é esse ponto O? Centro do quadrado, centro da circunferência inscrita e o centro da circunferência circunscrita. Os três coincidem no polígono regular. O que vai acontecer ali? Eu vou marcar uma medida e é a partir dela que a gente vai começar. Essa medida que eu estou marcando em laranjadinho aqui, quem ela é? Ela é o raio da circunferência circunscrita. Perceba aqui, se eu pego o compasso aqui e faço a abertura dele, eu tenho o raio da circunferência. Perceba, é o raio do círculo, tudo bem? Raio do círculo maior. Vamos chamar ele de Rzão. Quem vai ser o Rzão? O raio da circunferência maior, o raio da circunscrita. Outro elementinho, olha só. A medida de A até D é o lado do quadrado, a medida de A até B é o lado do quadrado, de B até C, lado do quadrado, e de D até C, lado do quadrado. Tá certo? Dá pra gente fazer o seguinte, olha só. Dá pra gente fazer o seguinte. Eu vou pegar a partir do centro e vou ligar mais um raio aqui, Eu ligo mais um raio. Tá certo? Aqui eu tenho raio também. Uma observação importante. Esses dois raios, eles são perpendiculares, tá? Eles são dois raios perpendiculares. Daí você pode fazer o seguinte, analise. O que acontece ali, Lado, raio, raio. Tudo bem? Lado, raio, raio. O que acontece? Eu posso relacionar os três por Pitágoras. Lembra que no triângulo equilátero eu falei para você que é bom a gente montar relação quando nós temos apenas duas incógnitas. Uma terceira vai dar trabalho. E aqui eu tenho apenas duas, o raio e o lado. Por Pitágoras fica sossegadinho. Vamos fazer aqui em cima. Você pode falar que L ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. O L ao quadrado vai ser igual, lembra disso? Uma laranja mais uma laranja dá duas laranjas, ou seja, 2R ao quadrado. Daí, quadrado joga como raiz. Olha isso. O lado vai ser igual. Raiz quadrada de R ao quadrado dá R. Raiz quadrada de 2 dá apenas a raiz de 2. E aqui eu tenho a primeira relação. Primeira relação métrica do teu quadradinho. O que eu consegui relacionar? O lado com o raio ou o raio com o lado. Quer ver uma coisa? Vai fazer aquela tradicional continha. Por exemplo, imagina que ele fornece para você o raio igual a 6. Se ele te fornece o raio igual a 6, o lado vai ser igual a 6 raiz de 2. Certo? Lado é raio raiz de 2. Lado é raio raiz de 2. Ou ainda, a pessoa vai lá no teu enunciado, ele fala para você que o raio vale 7. Quanto vai valer o lado do quadrado? 7 raiz de 2. Simples assim. Só que perceba também que eu consigo pedir para você, por exemplo, a área de um quadrado dado o raio. Tá? Por quê? Olha só. Imagina que eu peço a área de um quadrado. Lembre que a área a gente representa pela letra S. A área do quadrado é o lado elevado ao quadrado. Lembra disso aqui? A área de um quadrilátero como esse, base vezes altura, lado vezes lado, lado ao quadrado. Agora vamos raciocinar. Eu quero a área, mas eu forneço para você o raio igual a 3. Daí você vai pensar assim, tá, mas como que você quer a área e fornece o raio? Por isso que essa relação aqui em cima é importante. Porque o lado é o raio raiz de 2. Se o raio é 3, o que eu tenho? O lado é 3 raiz de 2. Acabei de achar o lado. Para isso, a área dele vai ser igual o lado elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado dá 9. Raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2. Ficamos com uma área igual a 18 unidades de área. Então assim, a gente vai começar a passear em cima dessas relações
basicamente em cima disso aqui, ó. Perceba, um simples Pitágoras aqui no começo já me designou aquilo ali, tudo bem? Só que assim, eu estou trabalhando com o raio da circunferência que está fora, da circunscrita, né? O que acontece ali, ó? Que a gente vai fazer uma continha também. Olha isso aqui, ó. Essa medida que eu vou marcar em azul, repare, essa medida azul é o apótema do quadrado, ou o raio da circunferência inscrita. Só que, como a circunferência inscrita ela é tangente ao lado da figura, ela vai formar 90 graus aqui, ó. Só que essa, gente, entra de graça pra gente. Sabe por quê? Ó? Vamos pensar um pouquinho? Aqui é o centro da figura. Isso é o apótema, tudo bem? Eu vou pegar esse apótema e vou dobrar ele, ó. Porque pra cá eu tenho apótema também. Pra cá forma 90 graus. Opa! Opa! Um apótema mais um apótema dão dois apótemas. Dois apótemas. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar o compasso só para você enxergar. Isso aqui são dois apótemas, ó. Dois apótemas, ó. O que você acaba de concluir sem fazer conta nenhuma? Sem fazer conta. O lado é o dobro do apótema. Vou colocar aqui, ó. O lado é igual ao dobro do apótema. Tudo bem? Ó, mais uma relação. Só que, pô, essa aqui entrou de graça, né? Apenas na observação. Vou colocar aqui, ó. Destaque para a segunda relação. E essa é a primeira relação. Tudo bem? Um destaque para as duas. Aquele ladinho ali, ó, vou apagar ele. Então, se puder dar uma congeladinha na tela ali, ou fazer um print screen da tua tela, só para eu apagar. Tudo bem? Gente, aqui vamos pensar. O que aparece ali pra gente? Ó, eu tenho duas relações, certo? Tenho duas relações. Eu tenho o lado em função do apótema, tá? Mas pensa assim, ó. Disso aqui, eu tiro sempre duas. Por quê? Olha só. Se eu falo para você que o apótema vale 6. Se o apótema vale 6, o lado vale 12. O lado é o dobro, né? Ah, eu falo para você que o apótema vai ser igual a 1. Se o apótema vale 1, o lado vai ser igual a 2. Eu tiro essas duas relações. Só que você tem que lembrar que a recíproca também funciona. Eu falo para você que o lado vale, sei lá, 12. Pô, se o lado vale 12, passa dividindo, o apótema vai ser 6. Se eu falo para você que o lado vale 7, passa dividindo, o apótema vale 3,5. Tá certo? Então eu consigo te fornecer uma coisa e dar outra e conseguir a primeira. Tá legal? Só que também vale a pena, ó. Pausa lá, congela lá para a gente poder apagar. O que acontece? Eu consigo fazer o seguinte, ó. Se a gente for pensar bem, eu relacionei o lado com o apótema. Lado com R raiz de 2. Será que eu não consigo relacionar o raio com o apótema? Fazendo o seguinte, olha só. O L vale 2A. Aonde está escrito L, eu troco por 2A. Aonde está escrito L, eu troco por 2A. Pega essa relação aqui, está escrito L, troco por 2A. Vai ser igual a R raiz de 2. Relacionei as duas. De novo, sem enxergar. Aonde está escrito L, eu troco por 2A. Aqui está escrito L, então eu troquei ele por 2A. Pego o 2 multiplicando, passo dividindo, ó. E aqui que a mágica acontece. O A vai ser igual a R raiz de 2 sobre 2. Só pelo amor de Deus, não vá cortar aquele 2 ali. Não pode. Ó, deixa ele quietinho. Deixa ele quietinho. E tenho mais uma relação métrica ali, ó. Mais uma relaçãozinha métrica ali no quadrado. Já tirei uma terceira, certo? E daí você vai falar assim, professor, eu posso fazer mais o quê? Cara, particularmente nada. Posso deixar exatamente desse jeito aqui, ó. Eu tenho de elementos lado, raio da circunscrita, raio da inscrita. Dá pra gente fazer o seguinte também, quer ver, ó? Olha só. Eu vou marcar uma relação em vermelho. E eu preciso só que vocês visualizem o seguinte, ó. A distância do A ao C, ela tem um nome, né? E aí você vai falar assim, tá, mas nome para quem? É uma boa pergunta. Ela pode ser o diâmetro da circunferência grande, ou a diagonal do quadrado. Então eu quero que você anote uma relação também importante. Ó, o
que acontece? Essa medida aqui, essa medida vermelha, ela é o diâmetro da circunferência circunscrita. Então eu escrevo assim, ó, o diâmetro da circunferência, ó, diâmetro da circunferência, cuidado, circunscrita. O diâmetro da circunferência circunscrita, o diâmetro da circunferência circunscrita é igual à diagonal do quadrado. É igual a diagonal do quadrado. Só que assim, é igual a diagonal do quadrado inscrito a ela. Tudo bem? Eu só não vou escrever isso aí, mas é a diagonal do quadrado inscrito a ela. Então isso aqui é uma coisa de você marcar também, ó. Uma relaçãozinha bem bacaninha, bem importantezinha pra gente marcar. E eu vou fazer assim, ó, para não ficar na tua frente ali, pra você poder gravar tudo bonitinho. Tá lá, ó. Gente, isso aqui, ó, são as relações métricas que a gente trabalha com você em cima do quadrado. Tá joia? Lembra que eu disse pra você? Né? Nessa aula também, seguramos a tarefa, não temos tarefa ainda, porque eu tenho que falar de mais uma figura, de mais um elemento com vocês. Por enquanto, moçada, ficamos por aqui, encerramos o quadrado, ele é um pouquinho mais curto que o triângulo equilátero, tá? E guardem aí cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado pelo carinho de vocês e pela paciência, um grande abraço, tchau, tchau!